Antes, vamos saber um pouquinho também. Chega a ser um absurdo eu perguntar, né? Mas, doutor Ernesto, conta um pouquinho da sua trajetória aqui para a gente nessa transmissão painel Nova Lei do Seguro. Você que é o pai dessa lei aí, segundo o mercado, né? E realmente deu uma aula, enriqueceu demais, encerrou com chave de ouro aqui essa programação da Digital Insurance Week. William, eu venho do movimento estudantil da PUC. Olha, eu participei também, sabia, Ernesto? Eu sou filho da PUC também. Eu tinha lá um grupo, participava de um grupo, né? E esse grupo tinha participação na época, de poucas mulheres, porque não era comum as mulheres, em geral, na Faculdade de Direito, militarem no movimento estudantil. Uma delas era a Angélica, né? Então, a Angélica era do grupo Debate, né? Que era o grupo, enfim, que a gente criou. A ideia do nome era minha, mas era Debate e Ação, e eu perdi um colega de classe que veio para o grupo, falou que achava que a ação era muito agressivo, deixasse só o debate. Esse colega depois foi ministro da Justiça, é o Zé Eduardo Cardoso. Mas, enfim, eu venho dali, fui trabalhar, e, enfim, esse grupo tinha por característica, cada aluno, cada membro do grupo tinha que ser o melhor aluno de uma matéria, para não ser criticado porque andava, sei lá, de sandália de couro, bata, enfim, bolsa pendurada no ombro. Então, tinha que ser o melhor aluno, porque aí, na Faculdade de Direito, geraria respeito. E a minha missão foi Direito Comercial. Eu me caso, tenho que sair da faculdade e trabalhar. Sou substituído lá no monitoramento de Direito Comercial pelo Fábio Lua Coelho, que também era meu colega de classe, membro do grupo, e vou trabalhar. E fui trabalhar no escritório de Direito do Trabalho, que tinha algumas questões de direito civil e que envolviam contrato seguro. E comecei a trabalhar mais naquilo do que no direito do trabalho. Depois migrei para um escritório que advogava para uma seguradora, era também escritório de direito do trabalho, mas tinha uma cliente seguradora que ele fazia todo o contencioso da seguradora. Acabaram me incumbindo, porque como eu não era o cara do direito do trabalho, eu era o cara do direito privado, acabaram me incumbindo naquela seguradora. Passado algum tempo, eu fui trabalhar com direito da propriedade industrial, mas o escritório era um escritório do Rio de Janeiro, que me contratou, mas eles me davam um programa de formação na Espanha, só que esse programa de formação na Espanha não incluía a minha mulher e a minha filhinha recém-nascida. Então, eu falei, eu fiquei 2 semanas no escritório, pedi demissão e vim para São Paulo. Acabei encontrando o vice-presidente financeiro de uma seguradora no elevador. Ele perguntou se eu já havia me formado, eu disse a ele que sim. Já é advogado? Sim. Ele falou, irmão, então você vai montar o departamento jurídico da companhia, porque você vem sendo, na prática, o externo da companhia ao longo de um ano, e então você tem condições de montar. E, enfim, a minha vida mudou bastante naquele dia. Eu ganhava um salário mínimo e meio. Ele me ofereceu 40 salários mínimos, mais 20% do ressarcimento, que era zero, mas virou muito, né? E eu fui trabalhar nessa companhia de seguros. Essa companhia de seguros fazia grandes riscos, né? E naquele momento ela estava às voltas com o seguro de Itaipu Binacional, da qual ela era líder, e tinha que montar o programa de seguros daquela companhia. Não existia uma pólice, para se ter uma ideia. Era o maior seguro que existia neste país, e acho que o maior que já existiu, né? E não tinha uma pólice. Haviam alguns e-mails, algumas atas, alguns facsímiles da época, alguns telex mais antigos, e com esse material é que se formava, digamos, o registro, né, daquilo. E foi escrita a primeira pólice. Eu participei ativamente disso com outros colegas de mercado que estavam na Aliança da Bahia na época, que era essa seguradora, o Pedro Pame, o Vadicuri, eram, entre outros, enfim, os jovens da minha idade que estavam trabalhando na seguradora. Nessa seguradora tinha um vice-presidente financeiro, aliás, um vice-presidente financeiro, um vice-presidente comercial e um vice-presidente técnico. Eu me agasalhava com o vice-presidente técnico, que era o senhor Fernando Lopes Nunes. E o senhor Fernando Lopes Nunes, ele dizia sempre para mim o seguinte: falei, Ernesto, eu sou o diretor mais fraco aqui na companhia. A vice-presidência mais fraca é a técnica, porque as vice-presidências que mais importam são a comercial, que vende, e a financeira, que investe, né?
e a técnica que gera problemas. Mas a nossa missão aqui é pagar sinistros, né? O princípio básico dele eram só sinistros de grandes riscos com os quais ele trabalhava. Mas o princípio básico era o indúbio pro assegurado. Essa regra que não era uma regra não de Código de Defesa do Consumidor, é uma regra que vem, enfim, histórica. Eu até falei, puxa vida, ele aprendeu algo do direito penal para me dizer isso. E fui procurar e encontrei tratados de direito do seguro que tem como capítulos a regra indúbio pro assegurado. E essa questão, eu lembrei disso e achei importante dizer isso, porque a Inaê lembrou um pouco o que acontece. E ele, que era mais ou menos o que ele já pronunciava. Ele falou, olha, no momento da aceitação, vale tudo, o comercial quer trazer a conta para dentro, né? O financeiro administra custos e quer ter resultado, né? Quem tem que fazer a parte industrial sou eu, que sou vice-presidente técnico, que sou menos válido dentro da estrutura e da consideração do mercado. Bom, eu acho que esse drama é um drama que o mercado segurador brasileiro passou por muitos anos, né? E eu acredito que agora, com a nova lei de contrato de seguro, uma coisa que se busca resgatar é relevância para o Fernando Lopes Nunes. Ou seja, a área técnica das seguradoras tem uma relevância muito importante agora com a nova lei. Muito importante. E eu acho que essa lei ela vem encapsulando essa necessidade de sobrevalorização do trabalho de subscrição, tá? Porque ele não sendo adequadamente valorizado, ele gera problemas lá na torneira. Aí fecha a torneira da regulação do sinistro, que não pode pagar a indenização, assumir o risco. Nós temos ramos, e é incrível dizer isso, nós temos ramos que todos os sinistros que aconteceram nesses ramos que eu conheci, e estou falando de grandes riscos, nenhum foi indenizado, todos têm negativa. E eu tenho certeza que são negativas que vão cair feito dominó lá para frente, mas as relações não são relações assim tão harmônicas, né? E dessa forma, eu acredito que o nosso desafio agora, tá, é fazer a migração de um momento em que o mercado segurador é extremamente financiarizado para um momento em que o mercado segurador seja extremamente técnico. Isto vai ser muito importante. E quanto ao Tiago, o Tiago foi um dos primeiros incentivadores da lei, porque no momento em que ninguém falava sobre lei de contrato de seguro, era proibido, foi proibido, virou uma coisa proscrita no mercado, né? O Ernesto era o inimigo número 1, ninguém podia dar voz para ele. Eu me lembro que o Tiago, lá no UERJ, organizou o seminário e me levou, acho que, enfim, deve ter sofrido muitas críticas na época, né? E essa é uma das coisas, é uma pena que aconteceu no mercado. Houve um momento em que foi proibido interagir com a lei de contrato de seguro. Só podia bater na lei de contrato de seguro. Não podia construir junto. Então, os quadros jurídicos do mercado segurador, muito valiosos, acabaram sendo privados de participar, né? Porque existia um conflito, né? Isso aconteceu, eu recentemente, num evento, que era um evento do escritório Pimentel, eu mencionei isso e eu pedi para o Márcio, um dos sócios do escritório, o Malfatti, confirmar. Ele confirmou publicamente. Ele participava de algumas reuniões, mas ele falava, pelo amor de Deus, não vai dizer para ninguém que eu vim falar com vocês, porque isso vai custar o meu emprego. E eu falo hoje muito, muito abertamente com o então presidente da companhia, quando ele tinha essa preocupação, né? E ele fala, ia custar mesmo, né? Enfim, é uma pena. Durante esse processo, essa tramitação, houve um embate que foi muito demorado, né? E isso prejudicou muito que a gente tivesse chegado num resultado talvez ainda melhor, né? Mas eu considero bom e faço um último comentário, que é o seguinte, todo mundo está falando, a SUSEP, todo mundo, eu estou dizendo, o Luca, a Inaê, o Tiago mencionaram esse fato, eu acho que a única que poupou a SUSEP foi a Graciela, por enquanto,
eu acredito o seguinte, essa lei, tal como ela está, ela é suficiente para tocar. Tá? O problema é que existem normas que precisam ser revogadas da SUSEP, isso sim. E eu acho muito curioso como nós temos uma espécie de complexo, eu acho que é de Oslo, não é? Não é de Oslo, é da Suécia, né? O complexo. Em que a gente sempre tratou a SUSEP como um órgão de intervenção indesejado, né? Porque o mercado quer liberdade, 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 e agora que a gente tem uma lei, a gente está muito clamando por normas infralegais. Tá? Eu acho que quanto menos normas infralegais, melhor. Há algumas que são essenciais, mas elas são poucas. Por isso eu acho que o mercado vai ter que ver, eu diria, nas normas da SUSEP, mais um elemento de interpretação para ver como é que está se interpretando a nova lei de contrato de seguro, do que um monumento regulatório. Porque não é isso que mercado nenhum quer. O mercado quer liberdade. A lei, ela tira a liberdade no processo democrático, produzida democraticamente, ao longo de 20 anos. Não é uma norma de um final de semana ou de um dia para outro que vai interferir na vida das companhias. É uma norma que elas conhecem já há bastante tempo, lutaram contra algumas, interviram na reformulação de outras, participaram do projeto, apoiaram o projeto no final, e agora elas têm esse produto, que é um produto delas, seguradoras, deles, corretores, dos corretores também de seguro, dos resseguradores e das empresas seguradas que, enfim, e dos próprios consumidores que tiveram, através de entidades, participando desse processo democrático. Nós temos ali já o suficiente para tocar a vida adiante em dezembro. Algo há que se regular, algo há que se regular. Prazo de regulação, coisas assim, precisam ser objeto de um tratamento. Mas não acho que o mercado deva esperar. Eu acho que o mercado deve esperar para interpretação, mas não para se preparar e seguir o que o poder legislativo, sob sanção presidencial, entregou para o Brasil, finalmente, em 2024. Então, recomeço. É um prazer estar com todos vocês. A questão da paternidade da lei de contratos de seguros talvez seja uma aplicação antecipada de norma de anteprojeto de revisão do Código Civil, que permite a atribuição de paternidade mediante declaração do interessado. É claro que seria uma pretensão muito grande ser pai de uma lei tão importante, né, para o país, como é a Lei Especial de Contratos de Seguro para o Brasil, ou para qualquer outra nação do mundo. Mas esse é realmente um trabalho que foi um trabalho coletivo, né? É claro que sempre tem alguém que cuida mais, né? Então eu sou o cuidador, talvez, da sobrevida da tramitação dessa lei, mas os pais são muitos, né? Eu diria que o grande último progenitor da lei foi o governo brasileiro, o Ministério da Fazenda, liderado pelo Fernando Haddad, e a Superintendência de Seguros Privados, liderada pelo Alessandro Ottaviani. Não fosse o empenho do Estado para a aprovação dessa nova lei de contrato de seguro, não fizesse ela parte de um programa de governo para o setor de seguros, nós não estaríamos aqui discutindo, senão aquele projeto que eu venho discutindo há 21 anos, né, e que eu tenho até alguma dificuldade hoje em distinguir o que é do projeto e o que é da lei, né? Tanto tempo, né, que ficamos viciados naquilo. Bom, eu acredito, e acho que era esse o objetivo da minha intervenção, que a lei, como a doutora Velasco já mencionou numa conversa prévia que tivemos hoje, ela traz muitas novidades. Eu diria que mais do que novidades, ela, em certo sentido, é disruptiva. Mas eu diria que ela não é disruptiva
apenas no sentido de contrariar, né, uma ordem jurídica existente. Eu acho que ela é bastante disruptiva no sentido de contrariar uma cultura jurídica existente, né? Eu acho que nós tínhamos muitos ditos sobre o contrato de seguro totalmente equivocados, totalmente dissociados, né, do sistema jurídico, né, mas que foram criando vida ao longo da experiência do contrato, não por práticas de seguradoras, mas eu acho que mais por discurso dos atores jurídicos, né, dos contratos de seguro, especialmente nós, advogados, juízes e magistrados. Então, eu creio que muita coisa que sempre foi da praxe, da boa praxe dos seguros brasileiros, voltou. Por exemplo, a aceitação pela ausência de recusa, chamada aceitação tácita. Ela está na lei. Um mecanismo para garantir que a seguradora não vai ficar sozinha nesse risco, que ela vai ter as proteções necessárias para poder efetivamente dar garantia aos segurados. Também a formação dos contratos de resseguro, porque vão ser funcionais para o seguro e não regentes do seguro, como tem sido nos últimos tempos. Então, isso também a lei ajuda bastante. As políticas de elaboração de contratos de seguro, a ideia de que não pode haver política tendente à discriminação social e econômica, não é? Então, nós vivemos momentos no Brasil, ao longo das últimas 2 décadas, muito distintos. Houve um momento em que ninguém falava em possibilidade de riscos declináveis. De repente, riscos declináveis era nome de seminários, congressos, encontros os mais variados no mercado. Então, nós buscamos, com a lei, incentivar o fim dos tempos em que atividades econômicas deixam de ser protegidas, para que a racionalidade da lucratividade da operação de seguros se imponha sobre a utilidade social da própria existência do contrato de seguro. Depois, preconceitos históricos, né? Nós tínhamos no código ainda vigente, que vai, enfim, estar vigente até dezembro de 2025, previsões relativas a esportes perigosos, enfim, atividades de risco, meios de transporte perigosos, mas nós não tínhamos, então, corrida de carro está garantido, esportes radicais podem ser garantidos, mas o trabalho não. O trabalho mais arriscado não estava protegido. A lei agora mostra que também as atividades profissionais, enfim, não podem sofrer discriminação nos contratos de seguro. Mas o regime todo vai diferenciando condutas, como a conduta dolosa da conduta culposa, porque nós estávamos dando penas muito graves para todo e qualquer tipo de conduta, quando nós devíamos distinguir entre as condutas. E a lei procura fazer isto. A formação do contrato, né? Regras como a ideia de que o segurado deve informar tudo o que ele sabe a respeito do risco de interesse que possa ser de interesse das seguradoras, que é algo que nós temos aí, que é dito, inclusive, como retórica nas lições de direito seguro, e são regras absolutamente pesadas e incumpríveis por qualquer segurado, substituídas pelo regime fechado de questionário, em que os seguradores agora que vão ter que trabalhar um pouco mais, e está aí uma das grandes missões das seguradoras brasileiras neste momento da transição, para identificar o que é relevante para elas, comunicar isso para os segurados na forma de questionário, para que, então, os segurados possam dizer tudo aquilo que eles têm conhecimento a respeito daquilo que está sendo questionado especificamente pela seguradora, porque ela considera isso importante para ela aceitar ou não, para ela fixar o preço que ela entende que é necessário para poder conceder a garantia pretendida pelo interessado. Também conceitos como a inexistência do interesse como causa de nulidade do contrato,
caso esse interesse não seja verificado no momento da formação do contrato. Isso é um absurdo, né? Quando nós pensamos em contratos que vão abrigar interesses que vão surgir posteriormente à própria formação do contrato, que vão, enfim, alimentá-lo, preenchê-lo, né? Como é o depósito de mercadorias que ainda não existem, mas que virão a ser depositadas, que estarão garantidas naquele depósito no futuro. Então, a ideia de que o interesse não é a inexistência circunstancial do interesse, não é causa de nulidade, mas apenas causa de ineficácia do contrato seguro, porque o que não pode é ser impossível a ocorrência do interesse, mas se ele for possível dentro do desenho contratual, para suprir o desenho contratual com este elemento do contrato seguro, então o contrato é válido. A ideia também, que hoje é muito problemática para as operações, de que há uma distinção ontológica entre segurados e beneficiários, né? Na doutrina, há muito tempo, isto se confundia. A partir de determinado momento, começou a se utilizar duas palavras, às vezes para significar a mesma coisa, para simplificar a comunicação. E isso acabou, ao longo do tempo, gerando um problema, especialmente no Brasil. Então, muitas vezes, nós temos beneficiários de seguros, que são os titulares do interesse que está sendo garantido por aquele seguro, mas eles são considerados como fossem estranhos ao contrato, quando eles são as partes mais relevantes, né, juntamente com as seguradoras que prestam a garantia, porque, afinal de contas, a garantia é para tutelar os interesses desses beneficiários. Então, essa identidade, muitas vezes possível, entre beneficiário e segurado, ela é resgatada na lei. A ideia de assegurabilidade, já no artigo 1º da lei, se corrige um veso que eu não consigo sequer explicar por que é que sempre se veio mantendo na nossa legislação a ideia de que os contratos de seguros devem garantir pessoas ou coisas, né? Quando o contrato de seguro pode garantir qualquer tipo de bem da vida, né? Como garantir um direito, garantir um crédito, né? Eventualmente garantir uma situação patrimonial que não é nem coisa, nem a pessoa. E por que é que o projeto ele vem e já resolve esse problema para deixar bem claro que qualquer bem da vida é passível de assegurabilidade, segundo a lei de contrato de seguro brasileira. Além disso, no regime das nulidades, se procurou deixar claro que riscos inasseguráveis são aqueles riscos que realmente impliquem uma maior dificuldade para a sociedade, que prejudiquem a ordem pública. Então, o dolo que não se quer garantir, a lei vai esclarecer, é o dolo do segurado em seu próprio benefício. Mas se for o dolo de um terceiro, ainda que representante do segurado, contrário ao segurado, é passível de garantia. Algo que não estava bem resolvido na área jurídica, mas estava muito bem resolvido no passado nos seguros de infidelidade. A ideia de que o seguro nulo é apenas aquele seguro que vai garantir, por exemplo, a penalidade daquele que cometeu pessoalmente um crime. Porque se não é esta a função do seguro, porque aí contrariaria a ordem pública, pode o seguro ser contratado. Por exemplo, o gestor de fundo de previdência que delega para um asset da melhor cepa a administração, quando ele sofreu uma multa, essa multa não é por ato pessoal praticado por ele simplesmente contratou alguém que, eventualmente, por uma série de razões, acabou levando aquele fundo a uma situação de administração do fundo, a uma situação merecedora de penalidade. Mas não é um ato praticado pessoalmente com característica, enfim, criminosa. Então, não há porque o seguro não garantir esse tipo de risco que acontece na vida dos administradores financeiros das sociedades. Enfim, eu acho que tem muita coisa que já existia na jurisprudência, mas que agora passa a estar na lei. Espero que não seja necessário fazer com que a doutrina brasileira seja responsável para não transformar
de novo, o direito do seguro brasileiro numa grande algazarra, né, de tal forma que mesmo aquilo que está previsto tenha que ser buscado judicialmente, ao invés de ser entregue negocialmente. Acredito que as seguradoras brasileiras, nessas últimas rodadas, especialmente no ano de 2023 e 2024, passaram a ter uma compreensão bem melhor da lei de contrato de seguro, que se discutia há 21 anos no Brasil, né? E foram feitos os ajustes necessários para satisfazer todos os diversos interessados e permitir, então, que essa lei fosse acolhida como, enfim, prole, né, do mercado como um todo, prole das seguradoras, prole dos corretores de seguro, prole dos advogados, enfim, que militam e militaram mais presentemente na discussão do contrato de seguro, prole dos resseguradores que interagiram efetivamente nas discussões. Eu acredito que essa lei, e prole da sociedade brasileira como um todo, porque, afinal de contas, talvez não haja na história brasileira, nos últimos 50 anos, pelo menos, uma outra lei que tenha sido objeto de tantas discussões, de tantas audiências públicas, de tantas emendas, de tantos sucessivos acordos de interesse, como aconteceu com esta lei, que acabou sendo aprovada por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, havendo apenas um voto de partido, de liderança partidária divergente, que, por mais curioso que possa ser, votou contra a lei porque queria a lei na sua versão original, sem nenhuma alteração, né? Só que isso também não estava em discussão, né? De tal forma que era um voto, digamos assim, um voto nulo, né? Em prol da genética da lei, ou seja, um prognóstico de que seria uma lei boa, mas que gostariam que fosse a mais antiga das suas versões, mas, enfim, houve uma aprovação por unanimidade nas duas casas do Congresso Nacional. Isso reflete a importância e o reconhecimento do Estado brasileiro, né, que militou pelo Executivo e foi objeto de aprovação e elaboração pelo Legislativo ao longo de 2 décadas. Não sei se contribuir para esclarecer, mas, enfim, em termos gerais, é o que me parece deva ser ressaltado, e estou à disposição para qualquer discussão, para qualquer debate, para qualquer esclarecimento que for necessário. Uma verdadeira... Veja bem, eu acredito que mudar, não, nem pode, né? A lei, ela se impõe a qualquer norma infralegal que venha a ser produzida pela SUSEP. Agora, eu tenho uma visão um pouco distinta disso. Primeiro, essa lei não foi uma lei, aí falando sobre os seguros de grandes riscos e massificados, e falando também sobre o seguro garantia, mencionado pelos que me antecederam, a lei não foi idealizada para ficar especificando tipos de seguro distintos. Ela não quer descer tão profundamente na regulação, tá? Ela acredita na declaração dos agentes econômicos do mercado segurador de que eles querem ter liberdade, mas uma liberdade que tem que sofrer controle, porque senão é uma liberdade da raposa, não é a liberdade, certamente, da galinha. Então, por isso a lei foi idealizada para estruturar fundamentalmente, essencialmente, de forma genérica, para aquilo que é essencialmente estrutura de todo e qualquer contrato de seguro. Por exemplo, o legislador partiu do princípio que, seja grande risco, seja seguro massificado, todos são contratos por adesão. Não só porque é uma opção ideológica ou retórica, não, porque é assim que acontece na realidade, não é? Nunca um segurado vai escrever o contrato de seguro. O contrato de seguro é escrito no mercado internacional de retrocessões, ele vem para o resseguro, ele vem para as seguradoras, e as seguradoras são obrigadas a operar, seja com grandes segurados, seja com pequenos segurados, seja com micro segurados, operar com padrões, né? Então, esses padrões, ninguém melhor do que as seguradoras que são especializadas e que têm experiências múltiplas para escrevê-los. Então, elas escrevem. Então, esse contrato vai ser por adesão essencial
ao que foi escrito pela experiência dos agentes econômicos que exploram a atividade seguradora, resseguradora, retrocessionária no mercado. Então, por isso que não falar grandes riscos, vai ter regra sim, um prazo aqui a mais, uma coisa desse tipo, tudo bem. Uma proteção um pouquinho maior para aqueles contratos bem pequenininhos, tudo bem, mas ela não desce no âmago disso. Assim como ela não desce no âmago de qualquer ramo. Por isso que ela não trata do seguro-garantia. Mas eu acredito que os elementos essenciais que ela traz se aplicam e resolvem problemas de todos os tipos de contratos seguros existentes no mercado. Só uma menção que eu não tive a oportunidade de fazer até hoje, o Tiago me ajudou agora. Essa questão do suicídio. Isso vem muito... A gente não pode desconsiderar a história. A lei é resultado de um processo todo que é o processo, enfim, da história da sociedade, onde acontece o seguro, né? Quando nós tivemos incêndios aqui em grandes edifícios em São Paulo, né? O primeiro deles foi o do Joelma, né? Houve algumas demandas. Eu fui, na época, eu era um jovem advogado, chefe do departamento jurídico de uma seguradora, mas fui ajudar pro bono algumas pessoas que tinham, por incrível que pareça, demandas com seguradoras em razão de terem os seus, o pai ou o marido, saltado do Joelma. Tá? Ou seja, o sujeito, com medo de queimar-se no incêndio, optou por pular do edifício. E naquele momento, houve seguradora que teve a coragem, o advogado de seguradora que teve a coragem de defender em juízo que aquilo lá não estava coberto, porque aquilo lá era suicídio, e porque ele havia contratado... Enfim, essas coisas acontecem. Então, a lei, ela veio procurar não mexer muito no regime do suicídio, mas ressalvar essas situações. E também ter uma compreensão um pouco maior de como funciona a vida na sociedade, né? No meu tempo, quando eu era garoto, a gente chamava o velho de caduco. Hoje a gente sabe que o Alzheimer é uma doença, que acontece. A demência, ela é uma característica da idade. E muitas vezes um segurado pode estar em situação de demência e cometer um suicídio ou cometer um ato de forma impensada que o leve à morte. Isso também pode acontecer com aqueles que têm depressão e tomam antidepressivos, aqueles que querem parar de fumar e tomam lá o remédio que acaba sendo acusado de gerar suicídios. Enfim, situações como essa não podem ficar ilesas de consideração do legislador, né? E também, não só por uma razão de modernidade, de acompanhar o desenvolvimento das relações de sociedade, de como os fenômenos são encarados, mas principalmente porque isso também não desestrutura mercado nenhum. É muito comum no mercado segurador se utilizar o argumento de que tal tipo de decisão vai desestruturar as operações. E quando isso não é verdade, eu me recordo que quando se votava no STJ a questão do suicídio, eu liguei para o diretor de vida da maior operação de seguros que valia por quase o restante do mercado de seguro do país e falei: me diga uma coisa, como é que o suicídio danifica a sua seguradora? Ele falou: eu vou lhe dizer uma coisa, comprando pareceres, custeando advocacias, eu gasto mais com suicídio do que com os casos de suicídio que a minha companhia, que tem o maior volume de seguros de vida do mercado, sofre. Maravilha! Muitas coisas que a gente precisa resolver no nosso cotidiano de forma prática, de forma a ser algo que ajuda a sociedade. Como mencionou a Velasco, a questão do seguro de vida, né? Eu não sei os demais, mas eu sempre fui um grande comprador de seguro de vida. Até os últimos anos. Aí, Olá, pessoal, estamos aqui ao vivo, é assim, né? Alô? Alô? Bom, enfim, são 20 eu diria 25 anos, os primeiros anos elaborando, em 2004, de 2000 a 2004, elaborando, tendo uma série de atividades que anunciavam
estava em preparação, a elaboração de um texto de contrato de seguro. Houve uma primeira tentativa de nos aproximarmos das seguradoras e dos corretores, mas naquele momento a lei de contrato de seguro era visto como algo que poderia vir a ser um grande problema, então não houve muito entrosamento, mas depois, durante a tramitação, durante os 20 anos de tramitação, houve muita crítica, houve muita discussão, houve muito entendimento, houve uma série de modificações, enfim, a lei foi, eu diria que mantendo em muito as suas características originais, aquilo que era central, mas, enfim, perdendo algumas partes. E é interessante mencionar no que diz respeito aos corretores de seguros, né? Durante muito tempo, o que a FENACOR agora foi muito importante nessa fase final para ajudar a aprovar, e realmente foi extremamente cooperativa, no início, ela enfrentava o projeto de lei, não queria regras sobre corretagem de seguros. E aí tem uma curiosidade. Existia um artigo que era o artigo número 1, o sonho de consumo da liderança dos corretores para suprimir da lei, né? E esse artigo é o que dizia qual era a função do corretor de seguros. Depois de muita negociação, de muita briga, de muitas reuniões e viagens e discussões e audiências públicas, se concedeu essa vitória para os corretores. Logo em seguida, houve a modificação da lei do corretor de seguros. E a lei especial do corretor de seguros trouxe, então, uma modificação, né, nesse momento, em 2009, que era uma regra que saiu lá em 2006, exatamente, ipsis literis, ou seja, aquela regra que foi motivo de briga, ela foi trazida para a lei de corretagem de seguros. Então, eu diria o seguinte: a principal norma sobre a intermediação da lei de contrato de seguro brasileira no seu projeto original é exatamente o artigo 1º da lei do corretor de seguros. E eu acho que esse artigo é muito importante ser lido. Esse artigo é muito importante ser lido, porque eu diria que ele está em perfeita sintonia com essa lei de contrato de seguro que demorou 20 e tantos anos para ser aprovada, porque ele fazia parte dela, era uma parte que a gente considerava essencial, né? É bem bacana ler, porque eu acho que ele é um roteiro, e foi por isso que foi utilizado pelos corretores, que tiveram grande influência na modificação legislativa, para ser o artigo número 1 da lei que rege aí a atividade. Então, isso é uma das coisas interessantes. E o Tiago trouxe outro tema interessante, que é a questão do STJ, ou seja, o Luca já mencionou, eu concordo em gênero, número grau, como foi dito pelo Luca. A lei não procurou a lei procurou muito mais garantir as conquistas que existiam até os anos 90 no mercado segurador brasileiro do que aquilo que fosse especificamente jurisprudência, né? E eu diria que aí tem 3 temas interessantes. O primeiro, a lei ajudou a fazer jurisprudência no STJ. O projeto de lei em discussão, ele é de 2004. Se vocês olharem aquela súmula que diz da necessidade da interpelação do segurado para purgar a mora da dívida de prêmio, sob pena de suspensão da cobertura, a primeira decisão que virou referência, uma das que virou referência, mas a primeira, para o STJ chegar à súmula que chegou, ela é de 2004, meses depois da apresentação da lei e da discussão da lei, inclusive com o STJ, no Congresso de Brasília. Houve um congresso no Memorial Juscelino Kubitschek para discutir a lei do contrato de seguro, né? E com uma grande participação de magistrados e ministros do STJ. E, naquele momento, eu acredito que a própria lei começou a impulsionar modificações, não apenas na jurisprudência do STJ, mas também em normas da SUSEP. Tem norma da SUSEP que a gente lê e fala, nossa, é ipsis literis a versão 001 da lei de contrato de seguro. Então, as coisas vão... Tudo coopera
na sociedade, né? Na realidade, as coisas elas vão interagindo. E então a jurisprudência foi influenciada pela lei, a jurisprudência contrariou frontalmente dispositivos que a lei estava pugnando para esclarecer, para evitar exatamente essa discussão que acabou acontecendo no STJ, é a questão do compartilhamento da regulação de sinistro, né? Quando eu fui lá em 1982, gerente do departamento de sinistro de uma grande companhia de seguros de grandes riscos, era um princípio assim 001 nosso, era compartilhar tudo. Não havia nenhuma dificuldade, nenhuma resistência, e o IRB, que era o grande regulador e liquidador de sinistro do país, o IRB monopolista, também não fazia isso. O acesso era franco aos segurados. Isso foi um modismo trazido quando houve abertura de mercado, ou talvez quando ela aconteceu de fato, antes de acontecer de direito, antes de acontecer em 2007, quando nos anos 90, estava aí para privatiza, não privatiza, quebra, não quebra o seguro, foram entrando novas práticas. É verdade que as pessoas que chegam e veem essas novas práticas acreditam que sempre foi assim, mas isso não é verdade. E a lei já registrava essa preocupação com que aquilo que era considerado muito importante, a transparência da regulação do sinistro, que afinal de contas vai apurar se existe ou não existe a dívida e qual o tamanho da dívida, ou seja, qual o tamanho do crédito do segurado, se ele existe ou se ele não existe. É um documento importante que tem que ser objeto de consideração de ambas as partes do contrato de seguro, tem que haver discussões, e assim é que se evitam os conflitos. Então, a lei estava preocupada em perder aquilo que era uma conquista, né? E realmente, em 2021, veio uma primeira decisão do STJ dizendo não, é um documento secreto, não pode revelar para os segurados e beneficiários. Ora, eles não têm que saber da apuração. Coisa que ninguém faz com um latrocida, porque o latrocida pode cometer um latrocínio e terá acesso, o seu advogado, a inquérito policial, né? Exceto numa fase delicada da investigação, que não dá certo, mas depois ele terá acesso integral, né? Por que o segurado, que não é nenhum latrocida, não pode ter uma situação tão importante como essa da transparência dos atos principais de execução do contrato de seguro no momento mais importante da sua existência, que é quando o segurado sofreu o sinistro, seus interesses foram lesados por um risco que se entende ou não coberto pelo contrato de seguro. Então, e depois a lei também copia, né, eu diria, regras que acabaram resultando da experiência dos tribunais. Enfim, eu acho que a intersecção entre uma lei e as normas judiciárias, vamos dizer assim, e a fonte judiciária, ela é uma intersecção que se dá em três campos, né? Ela influencia, ela acolhe e ela compete. Maravilha, doutor Ernesto dando recado, né? Lucas Sunic, que está aqui na tela do Universo do Seguro, encerrando a nossa programação. Bom, William, em primeiro lugar, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Ela mobiliza bastante e é importante a gente ter o máximo de oportunidade de conversar com as pessoas para, enfim, poder chegar a uma compreensão que seja útil para a nossa sociedade, né? Acho que nada do que nós fazemos, nós podemos... E na minha advocacia eu sempre pensei assim, né? Nada eu posso fazer para atender cliente ou para atender a mim mesmo, né? Tudo que nós estamos fazendo, nós temos que ter responsabilidade porque nós estamos fazendo, isso vai gerar consequências muito além das nossas experiências pessoais e das experiências pessoais dos nossos clientes. Então, quando a gente está fazendo direito de seguro, a gente tem que fazer direito de seguro para fora desse pequeno núcleo que somos nós e os nossos clientes. Nós temos que fazer direito de seguro para a sociedade como um todo, de tal forma que os nossos clientes possam viver num ambiente saudável e que os nossos filhos também, e os netos, enfim. A vida é muito rápida, ela passa muito rápido para todo mundo, e a gente tem que procurar deixar legado. Eu acho que doutrina, tá, não é algo que a gente deva fazer para aparecer, para ganhar dinheiro, a gente tem que fazer doutrina
para deixar para a posteridade uma contribuição para melhorar a vida em sociedade, né? Esse é o dever do jurista. Eu gostaria de fazer um save the date aqui, né? O IBDS vai fazer um congresso este ano. Esse congresso será nos dias 16, 17 e 18 de outubro, né? A gente ainda está vendo em qual ou quais teatros, né, será realizado, mas vai ser, como sempre, um evento que vai mesclar bastante arte e um pouco de direito do seguro, tá? E espero encontrar todos lá quando isso acontecer, em outubro, 16 a 18. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento a pessoas que não poderão contribuir com esse nosso debate, porque faleceram durante a tramitação, que não puderam festejar sequer a aprovação da lei, mas que têm registro muito relevante na experiência e na caminhada. Assim como o evento do Tiago lá na UERJ foi um momento de tentar, enfim, trazer mais gente para aquela caminhada. Muita gente caminhou bastante junto também e, lamentavelmente, não estão mais aqui. O primeiro deles é o Flávio Queiroz, de Bezerra Cavalcante, né? O Flávio Queiroz foi um parceiro, assim, incrível. Quando chegou o momento de escrever a lei, foi bater um telefone para o Recife, naquela noite ele chega, e aí foram algumas noites sem dormir, por isso que a lei saiu com alguns defeitos, né? Não foi inicialmente feito um anteprojeto com muito descanso, foi fundamental a participação dele naquela primeira redação. Depois o José Solero Filho, que é uma pessoa que, lamentavelmente, poucos conheceram, porque ele já faleceu há bastantes anos, mas uma figura central, um homem assim para o mundo, um homem para a sociedade, ele e a família toda dele, muito dedicados a uma transformação positiva da experiência social e que foi um grande servidor do direito do seguro. O Rubem Stiglitz, da Argentina, foi outro homem que nos ajudou muito, né? Ele ficava até enciumado porque ele não escreveu o projeto, porque ele queria escrever ele o projeto para contribuir com a nossa caminhada, mas contribuiu muito. O Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, ministro Paulo de Tarso, que foi, enfim, alguém que também ajudou a segurar momentos decisivos, né, do projeto, fazendo eventos em conjunto com o IBDS, dando ao IBDS um pouco de dignidade para poder continuar enfrentando a crítica. O Atos Guzmão Carneiro, ministro também do STJ, que contribuiu muito no início. O ministro Rui Rosado de Aguiar, que não só contribuiu muito no início, como participou da formação da INAE e depois ainda testou-nos a INAE para continuar contribuindo com o projeto de lei de contrato seguro no IBDS. O Ovídio Batista da Silva também, outro gaúcho que ajudou muito, e que foi muito importante. O Sérgio Severo da Cunha, de Santos, foi outro companheiro que nós perdemos também prematuramente, que ajudou bastante. A Vera Helena de Melo Franco, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Werther Faria, desembargador do Rio Grande do Sul, que, enfim, teve como magistrado o cuidado de escrever o melhor texto sobre a pólice de seguros no direito brasileiro. O José Joaquim Calmon de Passos, da Bahia, que também foi outro grande incentivador do projeto de lei. O Donaldo Armelin, da PUC de São Paulo, professor de processo civil, que deixou também ali sua contribuição. O Rubens Moreira Mendes, foi um deputado, um advogado do interior do estado de São Paulo, foi senador, deputado, e como deputado, enfim, contribuiu muito para continuar a luta pela lei na Câmara dos Deputados, e quando foi para o Senado, fez questão de ir nas audiências públicas do Senado prestar depoimentos em prol da necessidade da Lei Especial de Contrato Seguro. O João Calvão da Silva, professor
português de Coimbra, que nos ajudou também bastante e ajudou a dar dignidade internacional ao projeto, junto com outros, mas os outros estão vivos, não vou mencionar. O Berg Routel, né, francês, que também foi outro que contribuiu demais com a nossa lei, com as nossas discussões. O Arturo Dias Bravo, do México. O Luiz de Angulo Rodrigues, da Espanha. E o Aurélio Donato Candian, da Itália. E, lamentavelmente, nós perdemos esses companheiros essenciais durante os 21 anos, e eu só fico triste que a lei tenha demorado tanto, porque, lamentavelmente, eles não poderão festejar com a gente agora o advento da primeira lei especial de contrato seguro brasileira. Mas eu acredito que... Bom, eu tenho uma outra figura que eu gostaria de agradecer neste momento, que é conhecido também do Tiago e dos demais colegas, que é o Moitinho de Almeida, né? Moitinho de Almeida, quando foi procurado para escrever um parecer, que lhe encomendaram um parecer crítico à lei de contrato seguro, né? Ele escreveu um estudo sobre a lei de contrato seguro. E o estudo dele é um estudo crítico, né, sobre o nosso projeto, mas altamente elogioso, e, enfim, se transformou num amigo, num apoiador, num incentivador fundamental. Lamentavelmente, dificilmente nós vamos contar com a contribuição dele em razão do estado de saúde, mas é isso. Enfim, esse foi um trabalho de muita gente que, lamentavelmente, nós não vamos ver mais, né, no nosso convívio, né, e muita gente que nós vamos continuar vendo por mais 10 anos e criando aí um novo direito do seguro brasileiro, diferente do direito do seguro de outros países, porque nós temos um país que tem identidade cultural, intelectual, econômica e cultural, enfim, essencialmente cultural próprias, né? Então, estamos construindo algo que eu tenho certeza que é referência para o mundo também, né? A professora Anne Pellissier, diretora da Faculdade de Direito de Montpellier, ela comunicou que criou um grupo, né, na universidade para sugerir modificações no Code des Assurances, com o objetivo de incluir ali um capítulo sobre reglemento do sinistro, sobre a regulação do sinistro, muito inspirado, segundo ela, no resultado final da lei de contrato seguro brasileiro. Enfim, nós temos algo importante na mão, nós temos que trabalhar com muito cuidado, com muito carinho, porque eu tenho certeza que, com isto, nós vamos contribuir tanto quanto o Legislativo contribuiu, né, enfim, produzindo essa lei e o Executivo sancionando e encampando-a. Era isso. Muito obrigado a todos. Foi uma honra participar com todos vocês. Conhecer aí, eu não conhecia a Graciela, não tínhamos a oportunidade de conhecer, mas foi um prazer conhecê-la. O Tiago é velho companheiro de lidas, não é, Tiago? Já nos encontramos bastante, enfim. Os outros dois, se eles não estivessem aqui me apoiando, eu acho que eu estava, enfim, passando pinico na rua. Coisa boa ter os parceiros, né, e esses especialistas